Conversar com o Fernando Bandeira, chefe da nona Ciretran, aqui de Pombal. Nosso tema hoje é vistoria do transporte escolar, Fernando, que aconteceu no último final de semana. Gostaria que você relatasse para os internautas do Pombal Informa como é que foi o processo de vistoria dos transportes escolares das 8 cidades que compõem, que fazem parte da nona Ciretran aqui de Pombal. Então, Cláudio, gostaria de agradecer, o empenho de vocês em vir aqui nos visitar através do canal Pombal Informa. Desejar aos internautas que participam desse canal as informações necessárias, relacionadas aos transportes escolares, que aconteceu no último dia 3 aqui na nossa Ciretran. Então, como é de conhecimento de toda a sociedade pombalense e cidades circunvizinhas e também todo o estado da Paraíba, essas vistorias sempre acontecem, nos transportes escolares. E nossa Ciretran recebeu uma equipe lá de João Pessoa, representadas pelo Detran, são pessoas técnicos em vistorias, são os historiadores de lá, como também o Imetro esteve aqui, o PBTran, que é o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar da Paraíba, e o nosso apoio logístico, que foi a nona Ciretran, em receber todos esses municípios como seus diretores e motoristas que vieram para fazer essas vistorias do transporte escolar. E a gente sabe que é um serviço primordial, para que nossas crianças e adolescentes que transitem, que andam nesses veículos, andem com segurança, andem com segurança. E aí a gente pode dizer que, em virtude do ano passado, onde teve um maior número de reprovação, esse ano a gente ficou surpreso, graças a Deus. A gente não vai dizer que é um mérito dos gestores, mas é uma responsabilidade e um compromisso maior pela causa, pelos veículos que transportam essas crianças e esses adolescentes aos seus determinados locais. Agora a gente pode observar que alguns transportes, alguns carros, alguns veículos, eles não conseguem passar pela aprovação da vistoria. É verdade que muitas vezes, por conta de um extintor, um cinto de segurança, um banco furado, faltando um vidro na janela, às vezes esse veículo não passa na vistoria, mas dessa vez, quais foram os problemas encontrados durante a vistoria? Olha, Cláudio, os problemas são os mesmos, A gente não pode dizer que teve um exclusivo, mas geralmente são os mesmos, Muitos veículos que vieram aqui por falta de pneu, extintores, bancada. Então, relacionado ao nosso município, do qual a gente está aqui e a gente presencia direto, a prefeitura trouxe aqui para a Ciretran 15 veículos. Desses 15 veículos, 11 foram aprovados. Dentro desses 11, tivemos a surpresa de uma veronês, que veio toda equipada com todos os itens de segurança e que ela foi aprovada. Então, essa veronês, eu acredito que ela serve de exemplo para as demais, para que, se querem transportar crianças e adolescentes, tem que estar de acordo com o artigo 136 do Código de Trânsito, que estabelece lá os itens, os requisitos para ter direito a circular com essas crianças, que são aqueles itens básicos, principalmente o tacógrafo. Todo veículo que transporta estudante, que é destinado o transporte de estudantes escolares, tem que ter o tacógrafo. Isso é um item primordial no seu veículo. Então, se esses demais veículos, porventura tiverem esse equipamento, tiverem o interesse de colocar, com certeza eles serão aprovados. Então a gente teve um índice bom de aprovação na nossa Ciretran, na nossa regional. Faltou dois municípios que não compareceram e teve poucas reprovações. A gente pôde notar que teve poucas reprovações, sem falar da cidade de Malta, que teve apenas uma aprovação e os demais foram reprovados. Então, quais foram desculpa, Fernando, mas quais foram os motivos que Cajazeirinhas e Lagoa não enviaram os seus transportes escolares? Eles comunicaram a Ciretran? A gente costuma dizer que isso é um trabalho não nosso das Ciretrans locais, nem dos postos, mas é um trabalho efetivado pela promotoria estadual, a nível estadual, juntamente com o Departamento Estadual de Trânsito, que é o Detran. A gente costuma dizer, não, vamos o Detran de Pombal, não, vamos a nona Ciretran de Pombal, e nós somos um órgão ligado ao Departamento Estadual de Trânsito, que é o Detran. Então, isso tudo parte lá de cima, Ministério Público Estadual, o Detran
faz essa parceria, né? O Ministério Público provoca o Detran executa, desde que esses municípios, com antecedência, 30 dias antes ou 15 dias antes, são avisados pelo Ministério Público que naquele determinado dia vai acontecer essas vistorias dos transportes escolares. Então, o município tem todo, né, um tempo programado, determinado, para comparecer nesse dia. Se não compareceram, geralmente é que os ônibus não estavam, né, regulares ou seriam totalmente reprovados. Ou a gente não costuma dizer assim, a gente não entende por que não vieram, porque mesmo que fossem reprovados, deveriam ter vindo, né, para poder comparecer e aí saber quais são os itens, né, que foi reprovado, para poder o município tentar regularizar. E aí uma posterior vistoria, né, apresentar aqueles ônibus e concluir a sua vistoria do transporte escolar. Sendo assim, vai ficar inviável, né, eles regularizar e também transportar essas crianças nesses veículos que foram reprovados. Segundo o vereador Ailton Melo, que é da bancada de situação da Prefeitura de Pombal, na Câmara Municipal, os ônibus, os transportes que não foram vistoriados e que foram reprovados esse final de semana aqui em Pombal, eles já vão encaminhar para a próxima vistoria, salvo engano, Patos ou Teixeira, para que esses ônibus e esses carros, as veraneiras, também possam ser vistoriados lá. Isso é um procedimento normal? Deveria acontecer com os municípios de Lagoa e Cajazeirinhas também? Olha, com certeza. Quando a equipe chegou, a gente se preocupou logo e tomou logo ciência, né, desse fator. Com relação aos veículos que forem reprovados, como é que serão a sua ida e volta de novo ao Detran para poder regularizar? Então eles falaram, olha, Fernando, foi montada uma equipe estratégica e por decisão do Ministério Público e do Detran, esses veículos não serão mais vistoriados nas Ciretrans como o ano passado. Então a gente ficou surpreso e ficou feliz, né? Porque era uma responsabilidade maior que a gente tinha. E aí essa responsabilidade passa para essa equipe, né, que foi montada exclusivamente pelo Detran e pelo Ministério Público. Então esses veículos que foram reprovados aqui na nossa Ciretran, que compõem a nossa Ciretran, que são os 8 municípios, em especial Cajazeirinhas e Lagoa, né, que faltaram neste dia, então eles vão fazer o seguinte, e qualquer outro município dos veículos que foram reprovados deverão procurar o Ministério Público e pedir ciência ao Ministério Público para poder se deslocar a uma cidade mais próxima que esteja realizando essas vistorias para poder regularizar. Então não é simplesmente o ônibus chegar, foi reprovado aqui em Pombal, um ônibus que está aqui na relação, esse ônibus que foi reprovado, os demais que não vieram, eles não podem simplesmente chegar em Patos e fazer as vistorias, não. Eles têm que ter ciência do Ministério Público para entrar em contato com a equipe responsável e fazer o procedimento. Porque a gente entende que isso é uma programação que já vem há muito tempo, né? E todo ano acontecem essas vistorias dos transportes escolares. Então cabe aos seus gestores, os seus diretores de transporte, regularizar esses veículos, para que não aconteça isso. No dia que for marcado, agendado a vistoria, eles devem comparecer para executar o seu serviço. Senão vai ficar viável, né? Imagine só, os veículos de Cajazeirinhas e Lagoas que não vieram nenhum, vai ter que se dirigir até uma cidade próxima do Cariri para fazer essas vistorias, ou aqui próximo ao Sertão. Então ficou mais difícil, né? Mas pelo menos a gente cobra uma responsabilidade maior desses gestores para que executem esse serviço e também possa, né, as crianças que circulam nesses ônibus transitem com segurança. É o mínimo que eles podem fazer. Esses carros que não passaram na vistoria e que porventura não procedam à sequência, não vão fazer a vistoria futuramente, eles são proibidos de atuarem como transporte escolar, Fernando? E aí vai a competência, Claudio, dos órgãos fiscalizadores, né, que vão ter que fazer esse trabalho de fiscalização nas estradas. E aí, se porventura aquele ônibus que for fiscalizado, ele não tiver o selo de aprovação, eu acho que imediatamente ele deve ser recolhido, deve ser apreendido, para que o gestor cumpra a sua responsabilidade e execute seu serviço. E não adianta um serviço desse todinho, com empenho, né, uma demanda grande, e você não dá em nada, enxugar gelo, não pode acontecer isso. Então o Ministério Público deve estar mais ciente nisso, cobrar mais a responsabilidade desses gestores para que executem esse serviço.
é uma responsabilidade, é um compromisso, não é um mérito, né? Não é um mérito de cada um, mas é um compromisso, uma responsabilidade. Se ele é gestor, então ele tem que colocar os seus veículos, né, que são destinados ao transporte escolar, então com segurança. Então, no resumo, a vistoria foi quase tudo ok, né? Tirando aí as questões de Cajazeirinha e Lagoa, que não compareceram, e alguns veículos reprovados, a vistoria foi, no mais, tudo tranquila. A vistoria foi tranquila, como a gente já tinha falado no Liberdade Notícia, né, e em outros meios, né, e pela internet, mas as vistorias foi tranquila, né, compareceram 6 municípios, faltaram 2. Isso a gente leva em consideração que teve uma boa participação. Não sei se vieram todos os veículos de cada município, né, como teve um município que só apresentou 2 veículos, e mesmo assim esses 2 foram reprovados. Então, mas infelizmente a gente entende, eu não sei se é por falta de compromisso ou uma responsabilidade maior por parte desses diretores de transporte que comandam os transportes escolares, né, e tomar ciência e tentar regularizar esses veículos agora, né, e procurar o Ministério Público aqui local, os que fazem parte da nossa regional, e alguns municípios que fazem parte da nossa regional também não detêm o poder aqui no Ministério Público de Pombal, e sim em Malta. Deve procurar outra comarca, do qual Malta e Condado, né, que faz parte da comarca de Malta. Então deverão procurar o Ministério Público de lá e solicitar providência para que eles possam fazer em outro município e corrigir os itens que foram reprovados nesses veículos.